Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Bittencourt, sou professora de língua portuguesa. Hoje, então, começaremos com o gênero textual, reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário. Ele é considerado um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. Na verdade, eu gostaria muito de dizer para os meus alunos para eles começarem a ler reportagens. Veja bem, eu não estou falando em notícias. Notícias é uma coisa, reportagem é outra. Reportagem, ela sempre é maior, mais rica em detalhes. Normalmente tem algo investigativo feito para se ter essa reportagem. Reportagem e notícias. Qual é a diferença entre um e outro? Então, notícias informa só os fatos. A reportagem, ela vai mais a fundo. A notícia é uma maneira mais objetiva. E aqui na reportagem, ela tece comentários, ela faz toda uma investigação para se fazer essa reportagem. A notícia, ela aponta as razões e os efeitos, e a estrutura é completamente diferente da reportagem. Já a reportagem também, ela levanta questões, ela discute e ela também argumenta. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Para se fazer uma reportagem, o repórter sempre recolhe depoimentos, fatos históricos, dados estatísticos e números científicos. Então, ele faz toda essa abordagem, ele faz toda essa investigação para ele fazer, então, uma reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo que prevê, criar uma opinião dos leitores, portanto, ela possui uma função social muito importante como informadora de opinião. Como formadora de opinião. Na verdade, gente, a reportagem, ela tem que sempre tomar cuidado porque ela ajuda o leitor a se formar opiniões. Então, na verdade, o que acontece hoje é que a gente vê veículos esses veículos de informações já com opinião formada de determinados políticos, determinadas pessoas e que, colocam dentro da nossa cabecinha. A gente tem que tomar muito cuidado. Para não acontecer isso, você deve sim ler, mas leia também outros, tá? Para que você forme a sua opinião. Com isso, temos que também tomar cuidado, com isso que eu acabei de falar, com as fake news, tá? Você deve fazer a sua investigação, né? Você deve ler o A, o B e o C e você fazer a sua conclusão. E hoje em dia está acontecendo muito fake news, com alguns propósitos de outras coisas, então você tem que tomar cuidado, tá? Estrutura da reportagem, ela tem que ter o título, tá? Muitas das vezes ela também tem um antitítulo, antes do título, ou um subtítulo também. A introdução é onde é apresentado o tema da reportagem, o corpo, né, onde vem toda a reportagem e junto, no final, uma conclusão do tema tratado. Caixa é um pedacinho que normalmente fica do lado, no formato de quadrado ou retângulo, que traz algumas informações para a sua compreensão. Existem alguns casos que não é obrigatório essa caixa, né, onde vem essas informações. Agora, vou ajudá-los a fazer uma reportagem. Para ajudá-los, então, existem algumas perguntinhas que nós podemos fazer para formar a reportagem de vocês. Primeiro, então, nós podemos colocar, então, essas perguntas, né?
Quando? Quando aconteceu o fato? Onde? Como? O que? Quem e por quê? Tá? Vou agora dar um exemplo bem fácil, bem simples para que vocês possam entender e no momento de fazer não cair na notícia. Então vamos lá. Vamos supor que uma pessoa, um artista faleceu, tá? O que a notícia vai fazer? A notícia ela vai dizer o nome da pessoa que estava trabalhando em determinada, vamos supor, novela, que estava fazendo novela, e ela faleceu de tal doença, tal coisa, algum tipo, um derrame ou do coração, na sua residência e pronto. Esta é uma notícia. Uma reportagem, o que é? A reportagem, ela vai começar a dizer desse artista, no caso é o exemplo que eu estou dando, né? Vai falar do artista, vai falar o que ele fez antes, o que ele estava fazendo agora em relação a trabalho, né? Como ele morreu, por que ele morreu daquilo, quem achou ele, ou o que ele estava fazendo em determinado lugar, por que ele estava em determinado lugar, tá? Pode também dizer algumas coisas que ele fazia durante a vida dele, durante o dia, também comentar quem eram os melhores amigos, quem não era. Então, isso é um lado da reportagem, esse lado investigativo feito para fazer a reportagem. Exemplos de reportagens para vocês. Aqui eu tenho, ó, Minas tem 367 mil crianças fora da escola. Então aqui eu tenho o título, eu tenho aqui um subtítulo, que no Brasil são 3,6 milhões, mais do que a população do Uruguai, então ali já tem um lado investigativo, porque eles estão fazendo uma comparação das crianças aqui do Brasil com as crianças do Uruguai, entre 4 e 5 anos, e 1 milhão de brasileiros não têm acesso às creches. E olhem só a reportagem, sabe aquela caixinha que a gente comentou? Tá aqui, ó, com algumas informações, tá? Aqui também existe outra, pela web, uma revolução na educação. Aqui a caixinha, colocaram uma foto também, tá? A foto não é necessária, né? Não, é algo que pode ser que sim ou não, tá? Mas penso eu que deu para... um outro detalhe também, aqui eu tenho o título, e aqui eu tenho antitítulo, ó, bem pequenininho aqui, certo? Então aqui são exemplos de reportagens. Aqui também, ó, na nossa região, né, o Correio do Sul, aqui é só a capa que eu trouxe para vocês. Então, ó, PF, né, Polícia Federal, investiga desvios de 6,6 milhões. E aí, então, eu também tenho a capa, então essa já é uma reportagem. Prefeito tem contas reprovadas. Olha só a minha reportagem, título, o meu subtítulo, certo? Então é isso que eu trouxe para vocês ajudá-los, então, a diferença de notícia, uma coisa bem sucinta, né? A diferença de notícia e a diferença de reportagem. Uma das dicas que eu posso dar para vocês é: leiam reportagens sobre o assunto que vocês acharem mais relevantes, o assunto que vocês mais gostarem, leiam. Notícia, ela é no ato, ela é o agora. Já a reportagem não, ela é feita toda uma investigação para te dar suporte para fazer essa reportagem, tá bom? Certo? Muito obrigada!